Olá, bem-vindos à segunda aula da semana número 2 do curso de Direito Civil 6, Família, do curso de Direito do campus Senador Canedo da Universidade Evangélica de Goiás. Muito bem-vindos, muito obrigado pela sua presença. Na aula de hoje, nossa aula online, que é a reposição da aula do feriado do dia 13 de fevereiro, nós vamos ter 4 atividades. A primeira atividade vai ser essa aula, essa videoaula sobre casamento, conceito, e as espécies. A segunda parte da aula vai ser a leitura, que está posta ali no item 2 do objeto de aprendizagem no AVA, que é a leitura do capítulo 3, das páginas 45 a 52 do livro Novo Curso de Direito Civil do Pablo Stolze, sobre essa matéria. A terceira parte será o clube de leitura nosso, referente aos parágrafos 2 e 3 do livro dos Delitos da Pena, de Beccaria. E a quarta parte da nossa aula de hoje vai ser a realização da APS, Atividades Práticas Supervisionadas. Serão 5 questões, 4 do conteúdo de casamento, conceitos e espécies, e uma do livro. Lembrando que, conforme está explicitado no plano de ensino, será a presença dessa segunda semana, das 3 aulas da segunda semana, do dia 3 do 2, vai ser atribuída ao aluno que responder a APS até o dia 19 do 2. Então, um aluno que responder a APS até o dia 19 do 2 vai ter essa presença atribuída. Se alguém tiver com algum problema ainda de matrícula, me avise, por favor, que nós vamos realizar essa APS presencialmente na próxima aula. Então, esses são os avisos. Vamos seguir agora para o conteúdo. Vamos lá. Casamento. Nós começamos na aula passada, vimos sobre o direito de família, sobre os tipos de família, e hoje nós vamos entrar especificamente aí no nosso primeiro grande tema do direito de família, que é o tema do casamento. Hoje nós vamos ver casamento, formas especiais e capacidades para o casamento. Conceito de casamento, eu estou elencando aqui para vocês alguns conceitos doutrinários. O primeiro aqui é de Lafayette Rodrigues Pereira. Segundo doutrinador, casamento é o ato solene pelo qual 2 pessoas de sexo diferentes se unem para sempre, sob a promessa recíproca de fidelidade no amor e da mais estreita comunhão de vida. O segundo conceito que colacionei aqui no nosso slide, também estará disponível para vocês aqui no ambiente virtual de aprendizagem, é o conceito da professora Maria Helena Diniz. Para a professora Maria Helena Diniz, casamento é o vínculo jurídico entre o homem e a mulher que visa o auxílio mútuo, material e espiritual, de modo que haja uma integração fisiopsíquica e a constituição de uma família. E o terceiro conceito que eu colacionei para vocês é o conceito do Pablo Stolze e do Rodolfo Pamplona. Para Stolze e Pamplona, casamento é um contrato especial de direito de família, por meio dos quais os cônjuges formam uma comunidade de afeto e existência, mediante a instituição de direitos e deveres recíprocos e em face dos filhos, permitindo assim
a realização dos seus projetos de vida. E o último conceito que eu coloquei aqui é dos professores Cristiano Chaves e Nelson Roosevelt. Para eles, casamento é uma entidade familiar estabelecida entre pessoas humanas, merecedora de especial proteção estatal, constituída formal e solenemente, formando uma comunhão de afetos, comunhão de vida, e produzindo diferentes efeitos no âmbito pessoal, social e patrimonial. E agora aqui eu já vou destacar para vocês essa diferenciação dos primeiros dois conceitos para os dois últimos. Os primeiros dois conceitos são os conceitos mais tradicionais, mais antigos de professores civilistas tradicionais, e eles refletem exatamente o texto, nosso texto legal. Essas doutrinas são anteriores, inclusive, ao Código Civil de 2002. Nessa visão tradicional, nessa visão anterior a 2008, nós tínhamos o casamento que tinha que ter diferente sexo. Então, o casamento era somente, no Brasil, era somente entre homens e mulheres. A partir de 2008, o Supremo Tribunal Federal mudou seu entendimento e passou a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E a partir disso, nós temos duas doutrinas contemporâneas, né, aqui do professor Pablo Stolze e do professor Rodrigo Chaves, né, que colocam, né, o casamento já como entidade familiar entre duas pessoas ou entre dois cônjuges. Com esse detalhe, e se você for ler um livro antigo, ou se você for, na verdade, ler o texto da Constituição, no texto do Código Civil, você vai ter esse requisito aí da divergência, né, de sexos, tem que ser entre um homem e uma mulher. E hoje, atualmente, isso não é mais exigência, não faz mais parte do conceito, não é mais um elemento do casamento, a divergência de sexo entre os cônjuges. Segundo ponto que nós temos aqui no casamento são as finalidades. Qual é a finalidade do casamento? O casamento, ele tem como finalidade a comunhão de vida. Comunhão de vida entre os contraentes, entre os nubentes, entre os cônjuges. Eles vão construir uma vida em comum. Na maioria dos regimes de casamento, né, na maioria dos casamentos, você constrói um patrimônio comum do casal. E aqui então você estabelece comunhão de afetos, formar uma vida afetiva em comum. Apesar de estar presente na maioria dos casamentos, a formação, a constituição de filhos, a formação de uma família com filhos não é uma finalidade do casamento. O conceito atual de casamento não coloca como uma finalidade do casamento a constituição de uma prole, a constituição, né, de filhos. Ter filhos não é uma finalidade do casamento. Nós veremos isso, inclusive, lá nos casos de anulação do casamento, os casos de nulidade e anulação, que, por exemplo, a esterilidade, né, a impossibilidade de que um dos cônjuges ou os dois não tenha filhos, isso não seria uma causa, por exemplo, para anular o casamento. Então, historicamente, você tinha isso como finalidade, a constituição de filhos, né, a perpetuação da nossa espécie biológica, da espécie humana, e apesar de ser comum, não é uma finalidade do casamento contemporâneo. Atualmente não se coloca como uma finalidade do casamento
é ter filhos. Então, a finalidade do casamento é a comunhão de vidas, estabelecimento de uma comunhão de afetos, formar uma vida afetiva comum. E aqui nós passamos então para a natureza jurídica do casamento. O casamento é o quê? O casamento é um contrato, um ato de vontade, o casamento é um negócio. O que é o casamento? Então nós temos três teorias. A primeira teoria diz que o casamento tem uma natureza jurídica negocial. Ele é um ato de vontade das partes. Então, para a nossa primeira teoria sobre a natureza jurídica do casamento, nós temos o casamento como um ato negocial, um ato de vontade das partes. Então, o casamento seria um negócio jurídico. A segunda teoria sobre a natureza jurídica do casamento seria o casamento como uma natureza institucional, uma situação jurídica que ela reflete parâmetros legais. O casamento ele seria um conjunto de regras estabelecidas por o Estado. Nessa segunda teoria, que explica a natureza jurídica do casamento, ela não coloca o casamento como negócio jurídico. O que ela diz é especificamente que o casamento ele obedece a algumas regras que são estabelecidas pelo Estado. Então, o casamento ele não pode ser negociado, porque essas regras do casamento que foram estabelecidas pelo Estado não podem ser negociadas como no ato jurídico, como no negócio jurídico, que você pode negociar as regras. Então, por isso, natureza jurídica, para a segunda teoria, é uma natureza jurídica institucional. E, como tudo no direito, nós vamos ter uma terceira teoria, uma terceira corrente para explicar a natureza jurídica. E sempre, quase sempre no direito, vocês vão ver que sempre a terceira corrente vai ser uma terceira corrente que vai ser chamada de mista ou eclética, que ela vai juntar as duas primeiras e vai fazer uma posição intermediária entre as duas primeiras. Então, para a teoria mista e eclética, a natureza jurídica do casamento é de um ato complexo. Por quê? Porque o casamento, o casamento ele tem características contratuais de ato de vontade, porque você entra no casamento aderindo ao casamento, você manifesta sua vontade para que você se case. Então ele tem essa natureza de ato de vontade, essa natureza tem essas características contratuais. Mas o casamento também tem características institucionais. Por exemplo, a partir do momento em que você casou, você obedece a todas as regras impostas pelo Estado, institucionalizadas no direito, e você obedece, você está sujeito, você, seus bens, todas as consequências jurídicas decorrentes dessas normas estabelecidas anteriormente. Então, ele tem essa característica institucional também. Então, ele é um ato complexo, a teoria mista diz que o casamento é um ato complexo, com características tanto contratuais quanto institucionais. E essa é a nossa posição aqui do Brasil, como o casamento no direito brasileiro tem essas características, tanto contratuais quanto institucionais. E aqui nós temos para Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona, a natureza jurídica, como uma espécie, uma modalidade especial de contrato, qualificado pelo direito de família. Justamente isso. Ele é um contrato, a posição dos professores Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona, de ser um contrato, também adotando essa teoria mista, porque tem um ato de vontade, então o negócio jurídico, mas ele é qualificado pelo direito de família, que ele tem regras institucionais, regras cogentes impostas pelo Estado.
dito conceito, os elementos conceituais, natureza jurídica, nós vamos agora para as características para finalizar o conceito de casamento. As características do casamento. O casamento tem um caráter personalíssimo, então o casamento tem a ver com aquelas pessoas que estão contraindo. O casamento tem esse caráter personalíssimo. Segunda característica é caráter de livre escolha dos nubentes. A escolha entre os nubentes para aderir ao casamento tem que ser livre, e a manifestação dessa liberdade ela tem que ser clara e inequívoca. Nós vamos ver lá no momento da celebração do casamento, quando o celebrante, né, o oficial de registro, o juiz de paz, o padre, o pastor, o líder religioso, quem estiver celebrando o casamento, perguntar se é de livre e espontânea vontade. Se os noivos, se algum deles disserem que não, mesmo que for de brincadeira, e se retratar na hora, ou se eles se calarem, isso não pode ser, esse casamento tem que ser interrompido, só pode continuar no outro dia, porque essa manifestação livre da escolha dos nubentes ela tem que ser inequívoca. Não pode parar nenhuma dúvida que os nubentes, né, que o casal ali que está formalizando, que está iniciando o casamento, que é a escolha deles, né, que a adesão deles ao casamento seja livre. Terceira característica, inadmissibilidade de submissão a termo ou condição. Então o casamento ele não pode ficar, é um negócio, né, tem essa natureza negocial, mas ele não pode ser um negócio sujeito a termo ou condição. Por exemplo, você não pode formalizar um casamento dizendo que se vivos estivermos, nosso casamento passa a ter eficácia a partir de 2025. Não, o casamento, a partir da hora que ele é celebrado, ele tem eficácia. Você não pode colocar a submissão a termo ou condição. Um casamento condicionado a ganhar na loteria, um casamento condicionado a passar no vestibular, a passar em concurso público, a ter um emprego, não pode colocar condições no casamento. Então não é admissível que seja submetido o casamento a termos ou condições. A característica que nós já vimos, o casamento estabelece comunhão de vidas. Isso aí está inclusive na definição legal que veremos agora nos próximos slides também. Outra característica, a natureza cogente das normas que regulamentam o casamento. Então, você não pode negociar os termos desse contrato de casamento. A adesão a ele é livre, a manifestação, você casar ou não é uma manifestação de vontade, mas os termos das normas que regulamentam o casamento, elas são cogentes, elas são estabelecidas pelo Estado, previstas no direito civil, no ordenamento jurídico. E o nosso casamento, ele tem uma estrutura monogâmica. O que quer dizer? O casamento no direito brasileiro é entre duas pessoas. Não existe casamento no Brasil de mais que duas pessoas. Não existe trisal, não existe poliamor no casamento brasileiro. Então, nós temos decisões judiciais esparsas reconhecendo um outro caso, mas não tem oposição das cortes superiores, né, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ e da Suprema Corte, de que o casamento ele é monogâmico, só entre duas pessoas, não é permitido trisal ou mais que 3, 4 pessoas dentro desse casamento, como cônjuges, né? E por fim, a última característica é a dissolubilidade, de acordo com a vontade das partes. O casamento ele pode ser dissolvido, e aí nós temos o divórcio, nós temos a anulação do casamento, nós temos a viuvez, né, mas aí não é vontade das partes, mas tem a separação judicial também ainda prevista no nosso ordenamento jurídico. Então, de acordo com a vontade das partes, o casamento pode ser dissolvido. Essa é uma hipótese.
E como já dissemos, era uma das características, mas não existe mais, é que os casamentos sejam entre pessoas de sexo diferentes, isto é, entre homem e mulher. Essa característica já não é mais uma característica do casamento nos termos da jurisprudência, né, do entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da doutrina contemporâneas. E agora nós vamos passar aqui com vocês os dispositivos legais aqui do casamento, a partir do artigo 1511. Código Civil, artigo 1511. O casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres entre cônjuges. Então, o que o casamento estabelece? A comunhão plena de vida entre os cônjuges, e que eles têm igualdade. Então, não existe direitos ou deveres a mais ou a menos para o homem ou a mulher, ou para qualquer um dos cônjuges. 1512. O casamento é civil e gratuito a sua celebração. 1512, parágrafo único. A habilitação para o casamento. A habilitação é um processo que nós vamos estudar nas próximas aulas, que é um processo para verificar se não tem nenhum impedimento, causa suspensiva, que vai dar o ok para que aquela pessoa possa casar. Então, a habilitação para o casamento, o registro do casamento e a primeira certidão de que o casamento foi registrado, eles serão isentos de selos, emolumentos e custas. O que é isso? Selos, emolumentos e custas são aquelas taxas que você paga ali no cartório. Aí tem definido lá o quanto que são de selos, emolumentos e custas e tal. Eles são isentos para quem? Para as pessoas cuja pobreza for declarada sobre as penas da lei. Os reconhecidamente pobres, nos termos legais, eles têm essa isenção, tanto para a habilitação, para o registro e para a primeira certidão. Lembrando que essa isenção é para a primeira certidão. Perdeu a primeira certidão, a segunda via, não tem essa isenção, mesmo para quem é reconhecidamente pobre. Artigo 1513. É defeso, isto é, defeso é proibido. É proibido a qualquer pessoa, seja ela de direito público ou privado, então quando ele está falando isso é governo, instituições, pessoa física e pessoa jurídica, então qualquer tipo de pessoa não pode interferir na comunhão de vida instituída pela família. Nós vimos na aula passada, né, o princípio da liberdade da família. Ninguém pode interferir na família, seja governo, seja pessoa física, jurídica, seja pessoas naturais, parentes. É proibido a qualquer pessoa interferir na comunhão de vida instituída pela família. 1514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Então, qual que é o momento em que o casamento foi realizado? Depois daquele momento em que o juiz vai perguntar: é de livre e espontânea vontade? Um responde sim, o outro responde sim. Aí o juiz vai declarar: eu vos declaro, né, sob as penas da lei, casados. A partir desse momento em que eles são declarados casados pelo juiz, o casamento é realizado. A partir daquele momento você tem pessoas casadas no seu estado civil. Ah, mas a certidão ainda não ficou pronta? Não tem problema. Aconteceu algum problema com a partir daquele momento aconteceu um assalto, um deles levou um tiro e veio a morrer. Mas não tinha certidão ainda. Sim, mas já foi declarado casados pelo juiz, eles já estão casados, morreu casado, se trata aí de uma viuvez, você tem todo o reflexo patrimonial, né, de termos de
verificar regime de casamento, para verificar se houve herança ou não. Muda, né, os herdeiros necessários, que vai ser matéria, né, do nosso curso de Direito das Sucessões do próximo semestre. Mas então, a partir do momento em que é declarado casado, já é uma pessoa casada, e todos os efeitos do casamento, o casamento já se operam naquele momento. Artigo 1514. No 1515, nós temos o casamento religioso. O casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado em registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. O casamento religioso, né, chamado casamento religioso com efeitos civis, nós vamos estudar no momento da celebração os detalhes de como ele funciona. Mas é aquele casamento realizado lá na igreja, em que depois de realizado o casamento, ele é feito o registro civil e ele tem todos os efeitos de casamento realizado no cartório pelo juiz de paz. E também ele produz efeitos a partir da celebração. Ele tem que ser registrado, mas a partir do momento em que ele é registrado, o casamento religioso, a partir do momento em que ele é registrado no cartório, ele tem efeitos civis desde o dia que foi celebrado, né? Desde a data da sua celebração lá pelo ministro religioso, padre, pastor, seja lá de qual religião for. Artigo 1516. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil. Significa a mesma coisa, que o casamento religioso ele tem que obedecer às mesmas regras de impedimento, suspeição, de prazos do casamento civil. A única diferença é que não precisa de ter uma celebração perante o juiz, perante o oficial de registro, mas a celebração vai ser feita pelo próprio líder religioso, na igreja, na casa, seja lá onde for, mas é feita a cerimônia religiosa de celebração do casamento, e essa cerimônia religiosa, desde que registrada, ela tem efeitos civis, como se fosse uma celebração civil. 1516, parágrafo 1º. O registro civil do casamento deverá ser promovido dentro de 90 dias da sua realização, mediante comunicação do celebrante ao ofício competente. Ofício competente é o cartório, né, que nós conhecemos como cartório, ou por iniciativa de qualquer interessado, desde que haja sido homologada previamente a habilitação regulada neste Código. Após o referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação. Nós veremos na próxima aula sobre o processo de habilitação. Então, o casamento religioso, ele tem que ser registrado até 90 dias depois da sua realização no cartório de registro civil. E aí, no cartório de registro civil, deve ter ocorrido uma prévia habilitação, que é o procedimento de habilitação para o casamento. Se tiver ocorrido o procedimento de prévia habilitação e obedeceu os 90 dias, previsto aqui no parágrafo 1º de 1516, chega-se no cartório e com a documentação de que ocorreu o casamento religioso, e esse casamento é registrado e passa a ter efeitos civis. Perdeu o prazo de 90 dias, depende de um novo processo de habilitação. Não precisa de casar de novo, é só um novo processo de habilitação. Nós vamos estudar isso na próxima aula. Mas, por exemplo, tem que soltar novo edital de proclamas. Tem que verificar novamente se não tem impedimento, causas suspensivas. Então, é um novo procedimento de habilitação. Mas, desde que o procedimento está ok, pode se casar, aí é feito o registro do casamento ocorrido lá antes, há mais de 90 dias, por exemplo. Parágrafo 2º. O casamento religioso celebrado sem as formalidades exigidas neste Código terá efeitos civis se a requerimento do casal for registrado a qualquer tempo no registro civil mediante prévia habilitação perante a autoridade.
Segunda situação é a situação em que o casamento ocorre só lá na igreja, por exemplo, só lá no terreiro, só lá na sinagoga ou no clube, perante a autoridade religiosa, e não foi feita uma prévia habilitação. Nesse caso, que não foi feita uma prévia habilitação perante o oficial de registro, perante o cartório, esse casamento ele só vai ter efeitos civis depois de passar pelo procedimento de habilitação. O procedimento de habilitação, que eu já disse, nós vamos ver nas próximas aulas. Esse procedimento ele vai verificar se a pessoa pode se casar, se ela já não foi casada, se aquelas pessoas que vão se casar elas não estão impedidas de casar. Por exemplo, não é possível casar no nosso ordenamento irmão com irmão. Para que então o parentesco, né, o grau de parentesco é isso verificado nesse processo de habilitação. Então, esse casamento religioso que foi feito sem nenhuma dessas formalidades, ele vai ser válido e pode ser requerido a qualquer tempo. Aí ele não tem aquele prazo dos 90 dias. Mas o que tem que ser feito? Ele não vai ser homologado, registrado na hora que for levado ao cartório. Ele vai ser feito um prévio processo de habilitação e, feito o processo de habilitação, verificado que os dois podem se casar, aí o casamento religioso vai ser registrado e vai ser expedida uma certidão respectiva, né, do casamento religioso com efeitos civis. Artigo 1516, parágrafo 3º. Será nulo o registro civil do casamento religioso se antes desse casamento religioso, qualquer um dos consorciados houver contraído com outro em casamento civil. Um dos casos do casamento civil, do processo de habilitação para o casamento, é verificar se não tem nenhum impedimento. As pessoas casadas são impedidas de casar antes de dissolverem o casamento. Então, a pessoa casada não pode se casar. Primeiro, ela tem que divorciar. Então, o artigo 1516, parágrafo 3º, está dizendo isso. Seguinte, vai ser nulo o registro desse casamento religioso se antes do casamento religioso a pessoa tiver casado civilmente com outra. Porque ela vai ser uma pessoa casada, isso é uma consequência lógica. Aqui nós encerramos a parte primeira aqui da conceituação do casamento. Artigo 1516 do Código Civil. E agora nós vamos para as formas especiais de casamento. Nós temos o casamento tradicional, que nós vamos estudar, que é o casamento civil realizado ali perante o oficial, pelo juiz de paz. É aquele casamento que todo mundo conhece, casamento realizado presencialmente pelo noivo, a noiva, os dois nubentes, perante o oficial, perante o cartório. Nós temos o casamento religioso, os noivos se apresentam perante um líder religioso, o líder religioso faz a celebração do casamento. E nós temos aqui as formas especiais. E a primeira forma especial que eu vou destacar aqui para vocês é o casamento por procuração. Apesar de ser personalíssimo, é admitido o casamento por procuração. O casamento por procuração é o seguinte: uma pessoa, eu vou dar procuração, eu vou dar um mandato para que uma pessoa em meu nome se case com outra. Eu vou dar uma procuração para que meu irmão ou minha irmã vá lá no cartório no dia tal e se case em meu lugar, porque, por exemplo, eu não posso ir. Acontece isso muito com as pessoas que moram no exterior, e elas precisam casar para regularizar situações, por exemplo, de nacionalidade lá no país estrangeiro. E eles precisam de fazer o casamento por procuração, passam uma procuração, formalizam a procuração, e esse casamento é admitido. Só existem algumas regras que os cartórios exigem.
Não pode ser o mesmo procurador para os dois nubentes. Então, pode ser só um dos noivos casar por procuração. Então, vai casar o João com a Maria. O João não está presente. Aí tem o procurador do João. O Manuel vai estar lá no momento da celebração com a procuração para casar em nome do João. E pode ser que os dois estão ausentes. Os dois vão casar por procuração. Os dois estão, por exemplo, nos Estados Unidos. E eles querem casar aqui no Brasil para ter todos os efeitos do casamento aqui. Esse casamento pode ser realizado. O que se exige é que cada um constitua um procurador diferente, né? Então, pode ser procuração, mas com duas procurações para pessoas diferentes. Então, o João vai casar. No dia do seu casamento, ele vai ser representado ali pelo Manuel, que vai estar com a procuração para casar em nome do João, e a Maria vai ser representada pela Joana, que vai estar com a procuração para casar em nome da Maria. Entendido? Previsão, artigo 1542 do Código Civil. O casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público com poderes especiais. E aqui vamos para os detalhes. Procuração, justamente o casamento pode celebrar-se mediante procuração. Então, casar, na celebração, outra pessoa vai estar presente e vai manifestar a vontade. Só que essa procuração é instrumento público. É aquela procuração pública feita em cartório. Não vale a procuração feita à mão ou feita, mesmo que digitada, datilografada, mas assinada por instrumento particular. Aquela procuração particular não vale para fins de celebração do casamento. Ela tem que ser a procuração por instrumento público, aquela que é feita perante o tabelião. Então, a pessoa vai perante um cartório, em regra, assim funciona, ou pode ir perante lá, no caso, que está no exterior, perante o consulado brasileiro lá no exterior e vai fazer a procuração. E aí já tem os modelos, eu fulano de tal, nomeio fulano para ser meu procurador com poderes especiais. Aí é o segundo requisito. Tem que ser dito que a procuração dá poderes para celebrar casamento em nome da pessoa. Não pode ser aquela procuração com poderes genéricos ou com poderes amplos. Existe uma procuração que fala assim: dou poderes para fulano atuar em meu nome em todos os atos da vida civil. Esse tipo de poderes que você coloca em procuração, ele não abarca os poderes para a celebração do casamento, porque o artigo 1542 exige que ela seja por instrumento público, então feito em cartório, e tenha os poderes especiais. Isso é uma cláusula específica que dá poderes específicos para celebrar casamento. Parágrafo 1º. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário. Mas, celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivesse ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. Então, eu posso fazer uma procuração e nomear o João para celebrar o casamento, para contrair matrimônio em meu nome. João é o mandatário. Eu celebrei esse mandato, celebrei essa procuração, outorguei a procuração para o João. Fiz isso em cartório com poderes especiais. Como que eu faço para tirar esses poderes do João? Eu tenho que ir no cartório e revogar esse mandato, revogar essa procuração.
a revogação da procuração. Então, aqui eu estou dizendo no parágrafo primeiro é isso. A revogação dessa procuração, ela não precisa de chegar ao conhecimento do mandatário. Então, a partir do momento em que eu revoguei a procuração, ele não tem mais poderes para casar em meu nome. Mas, se ele, o João, não tiver conhecimento dessa revogação, eu não avisei o João que eu revoguei a procuração que eu dei para ele, e ele foi lá e celebrou o casamento, o mandante, que no caso sou eu, vou responder por perdas e danos. Eu vou responder, pagar uma indenização por as perdas e danos decorrentes dessa celebração do casamento, porque eu deveria ter avisado, dado conhecimento para o mandatário da revogação. Não fiz, o casamento foi celebrado, então as perdas e danos eu tenho que responder por elas. 1542, parágrafo 3º. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. Aí nós temos a procuração, ela tem que ser pública, feita em cartório, tem que ter poderes especiais, e no parágrafo 2º, ela não pode ter prazo maior do que 90 dias. Não pode ser uma procuração de um ano, uma procuração sem tempo determinado, por tempo determinado, não, ela tem que ser 90 dias. E no parágrafo 4º, somente por instrumento público se poderá revogar o mandato. Então, a procuração só pode ser revogada também em cartório, por instrumento público. Isso é a dicção aqui do artigo 1542 do Código Civil. A segunda espécie especial de casamento que nós vamos analisar hoje é o casamento nuncupativo. Nuncupativo, esse nome mesmo estranho. Esse é o casamento que ocorre no iminente risco de morte de um dos cônjuges. Então, aí você tem aí no latim também colocado, é o casamento que ocorre in articulo mortis, ou casamento in extremis. Sendo de uma forma bem popular, é um casamento lá com um bem no pé da cova. O que é a diferença desse casamento? Esse casamento, ele ocorre quando a pessoa está ali no leito de morte, a pessoa manifesta o desejo de casar, não dá tempo de ir no cartório, não dá tempo de fazer processo de habilitação para o casamento, e esse casamento, ele é feito ali, no leito de morte, no que a gente fala no iminente risco de morte, perante 6 testemunhas. Esse casamento tem alguns detalhes. Ele não tem celebrante. Ele é feito com os 2 nubentes, mais 6 testemunhas. Por que 6 testemunhas? Essas 6 testemunhas é que vão depois dizer para o juiz que esse casamento foi celebrado, de livre e espontânea vontade, vão explicar, e vão ser testemunhas desse ato. Então, nós vamos ver aqui, artigo 1540 do Código Civil. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, então não tem celebrante, nem seu substituto, pode o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até o 2º grau. Não pode ser filhos, enteados, netos, não pode ser pais, avós, Então essa é a linha reta. E na linha colateral até o 2º grau. Não pode ser tios também. Mas a partir de primos já pode ser essas 6 testemunhas, primos dos noivos. Então, os nubentes, um deles está em iminente risco de vida e tem que ter a presença de 6 testemunhas.
que não tenham parentesco com os nubentes. Nós vamos estudar mais detalhadamente sobre isso no momento da celebração do casamento. Agora estamos dando só essa forma especial, para que vocês entendam. A terceira forma especial é o casamento em caso de moléstia grave ou doença grave. Diferentemente do casamento iminente risco de vida é o nucubativo, que a pessoa vai morrer essa noite, a pessoa está em estágio terminal, nos últimos momentos de vida e manifesta o seu desejo de se casar, não tem tempo de chamar ninguém para celebrar esse casamento. No caso de doença grave, é um casamento que já estava sendo preparado, um casamento que já tinha feito uma prévia habilitação. As pessoas, os noivos estavam preparando um casamento, e aí aconteceu uma doença grave, e decorrente dessa doença grave, foi impossibilitado de ir lá na solenidade matrimonial. O noivo ou a noiva, qualquer um deles, não puderam, estão internados, estão no hospital, ou estão em casa, com uma doença contagiosa, ou algo grave, uma doença grave, que impossibilita que eles vão ao cartório, que impossibilita a realização dessa cerimônia. Como que ela ocorre? Ela ocorre com duas testemunhas. Nós vamos ver, artigo 1539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrar onde se encontra o impedido. Então, o juiz de paz, o celebrante, vai lá no leito do hospital, vai lá na casa da pessoa, onde que a pessoa está internada, nesse leito, Sendo urgente, ele pode fazer esse casamento mesmo à noite, de madrugada, em qualquer horário, perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. Vocês viram a diferença? No risco de morte são 6 testemunhas que não podem ser parentes dos nubentes. Aqui não se exige nada. Exige 2 testemunhas, que são as mesmas 2 testemunhas para o casamento normal no cartório, só que exige que essas testemunhas saibam ler e escrever. Por que disso? Porque nesse caso o juiz, o celebrante, o oficial de registros, ele vai lá e vai celebrar o casamento lá no local. A única diferença é que ele vai celebrar o casamento lá no quarto de hospital, lá na UTI, no centro cirúrgico, na casa, no leito lá dentro da própria casa, dessa pessoa que está com essa doença grave, com essa moléstia grave. Mas, como tem o oficial, o presidente do ato lá, só precisa de 2 testemunhas. Parágrafo 1º. A falta ou impedimento de autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á por qualquer um de seus substitutos, a do oficial de registro, por outro ad hoc nomeado pelo presidente do ato. Então, tem todos os substitutos lá do oficial de registro, previsto na Lei de Registros Públicos. Então, faltando o juiz de paz, vai ter um substituto dele, e esse aí pode ir lá e celebrar o casamento, sem problema. O termo avulso lavrado pelo oficial ad hoc será registrado no respectivo registro dentro de 5 dias perante 2 testemunhas. Então, ele vai lá, faz um termo nesse quarto de hospital, onde que vai ser celebrado esse casamento, e que a única coisa que tem que ser feita, ele tem que ser registrado, perante 2 testemunhas em 5 dias. E aqui nós entramos no quarto, formas especiais, que a gente tem de casamento, que é o casamento realizado perante autoridades diplomáticas. O consulado, as repartições consulares brasileiras no exterior, o consulado brasileiro no exterior, consulado brasileiro, por exemplo, em Miami, consulado brasileiro em Lisboa, consulado brasileiro em Barcelona, qualquer lugar do mundo que tiver um consulado brasileiro, pode ser realizado matrimônio, e esse casamento vai ser realizado de acordo com as leis brasileiras no exterior.
Aquele consulado, ele funciona, ele tem uma natureza de cartório. Então funciona como se fosse um casamento realizado perante o cartório aqui no Brasil, só que ele está sendo realizado perante o consulado lá. O oficial de registro do cartório brasileiro é dado para a autoridade diplomática, para a autoridade consular, é a mesma autoridade do oficial de registro para que ele possa celebrar o casamento. Mas o casamento perante a autoridade diplomática no consulado, ele tem que observar todos os requisitos do casamento brasileiro, né? Tem que fazer processo de habilitação, todos os requisitos, verificar os impedimentos, as causas suspensivas, verificar se a pessoa é casada. E esse casamento realizado perante a autoridade diplomática, ele tem que ter um registro posterior no Brasil, quando eles vierem para o Brasil fazer o registro desse casamento no cartório. E a previsão está aqui na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, famosa LINDB. Artigo 18. Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de registro civil de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiros e brasileiras nascidos no país da sede do consulado. E o Código Civil, artigo 1544. O casamento de brasileiros celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias a contar da volta de um ou de ambos cônjuges ao Brasil no cartório do respectivo domicílio, ou em sua falta no primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir. E agora nós temos a última forma aqui, que é o casamento celebrado fora do país perante a autoridade estrangeira. Esse é o casamento celebrado lá no exterior, lá no estrangeiro, por exemplo, lá na Inglaterra, perante as autoridades, né, perante o cartório inglês. Nós temos cada legislação tem uma autoridade que vai dizer onde que vai ser celebrado o casamento. Algumas localidades é realizado na prefeitura. Então, como que é feito o casamento celebrado fora do país? O termo desse casamento, ele é autenticado lá pelo consulado e é feito em a tradução juramentada desse casamento realizado. Óbvio que aqui a gente está falando de tradução juramentada, no caso do casamento realizado em outro idioma, que é o português, por exemplo, casamento realizado lá em Portugal, pelas leis de Portugal. É feita uma autenticação no Consulado Brasileiro de Portugal, e feita essa autenticação pelo Consulado Brasileiro de Portugal, o casal pode vir ao Brasil e registrar esse casamento no nosso cartório aqui, e ele passa a ter validade a partir do momento desse registro. Nós temos a legislação respectiva, a nossa LINDB, né, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 7º. As leis do país em que domiciliada a pessoa determinam as regras sobre o começo e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, a lei do país em que a pessoa está domiciliada em Portugal, ela determina as regras sobre o direito de família. Nesse caso desse casamento especial, ele é celebrado perante as autoridades estrangeiras, não vai obedecer às leis brasileiras. Então, se tem uma causa suspensiva no Brasil, não tem problema. Não foi obedecido, né, essa causa suspensiva. Esse casamento vai ser validado, realizado fora do Brasil, porque segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei do país em que domiciliar a pessoa determina as regras sobre o direito de família. Então, o casamento está no direito de família, as regras sobre casamento, ela é determinada pela lei do país em que está domiciliada essa pessoa. Aqui nós vamos ver o procedimento na Lei de Registros Públicos, artigo 32.
Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em países estrangeiros serão considerados autênticos nos termos da lei do lugar em que forem feitos. Então, não confundir com os registros feitos no consulado. Isso aqui, ó, são os assentos feitos nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizados as certidões pelos cônsules ou, quando por eles tomados, nos termos do regulamento consular. Os assentamentos de prata e artigo serão trasladados no cartório do primeiro ofício do domicílio do registrado ou no primeiro ofício do Distrito Federal, em falta de domicílio conhecido, quando tiverem que produzir efeitos no país, ou por meio de segunda via para os cônsules serão obrigados a remeter por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. Então, justamente aquele caso mostrado. O termo vai ser autenticado pelo cônsul, feita a tradução juramentada, e ele é registrado aqui no primeiro ofício do domicílio dessa pessoa. A pessoa nem veio morar aqui no Brasil, mas ela quer que esse casamento produza efeitos no Brasil. Então, vai registrar no primeiro ofício do Distrito Federal. Essas são as formas especiais de casamento. E agora, finalizando o nosso conteúdo, vamos ver a capacidade para o casamento. Capacidade núbio. Então, nós vamos ter aqui a capacidade para o casamento, ou capacidade núbio. Não confundir a capacidade para os atos da vida civil, a capacidade civil da pessoa, que é a partir dos 18 anos. Você tem a incapacidade relativa e a incapacidade absoluta, com a capacidade para o casamento, chamada capacidade núbio, né? Capacidade para contrair núpcias. A capacidade núbio do atual ordenamento jurídico é de 16 anos completos. E aqui vamos detalhar o seguinte: a deficiência ela não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Inclusive, para casar ou constituir união estável. Então, pessoa com deficiência não tem nenhum problema aqui de capacidade para casar. Seja para capacidade civil, quanto para capacidade para o casamento. Então, a nossa idade núbio, a idade para o casamento no Brasil é de 16 anos completo. É o dia que faz 16 anos. O chamado aí 16 anos incompletos, 15 anos, 11 meses e 29 dias, não é 16 anos. 16 anos é a partir do dia em que a pessoa completa 16 anos. Então, a partir desse dia, ela tem capacidade para casar. A pessoa que tem 15 anos, 11 meses e 29 dias e 12 horas, por exemplo, não pode casar. Espera passar o dia, completa 16 anos e aí pode casar. E nós vamos ver como que é feito isso. Código Civil, 1517. O homem e a mulher, e aqui vamos entender isso, não existe uma idade para o homem e diferente para a mulher. Já tem isso em outras legislações, outros ordenamentos. Em tempos remotos no Brasil, tinha idade diferente para homem do que para mulher. Hoje não, hoje é a mesma idade. O homem e a mulher com 16 anos podem casar. Então, a idade núbio é 16 anos. O homem e a mulher com 16 anos podem casar, vírgula, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. A idade núbio é 16 anos. Se você não tem a maioridade civil, os 18 anos, exige a autorização dos pais. Imagine a seguinte situação: amanhã muda-se essa maioridade para 17 anos. Então, essa autorização vai ser para quem está entre 16 e 17.
Então, a autorização não é para quem é menor de 18 anos, é para quem não tem, ainda não atingiu a maioridade civil, que atinge aos 18 anos. Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 1613. 1603, durante o casamento ou união estável, compete o poder familiar aos pais, ou, na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer um deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo. O que significa? Entre 16 e 18 anos, pode casar? Pode. Tem capacidade para casar, mas precisa de autorização dos pais. Um dos pais não quer que casa, o que faz? Pede autorização judicial para que os filhos possam casar. E aí o juiz vai verificar o caso concreto, se ele vai autorizar ou não. Em regra, o judiciário não tem autorizado esse casamento aí, né? Tem feito, né, as pessoas esperarem aí mais 1, 2 anos. Porque o casamento não é algo que tão simples isso. Mas óbvio que o juiz vai verificar o caso concreto. Aí vamos ver sobre alguns detalhes dessa autorização. Essa autorização parental, né, para o casamento, ela é conjunta, então tem que ser ambos os pais do nubente que está entre 16 e 18 anos. Ou ela pode ser unilateral, né, só de um deles, quando não tem o outro. Por exemplo, a pessoa foi registrada somente com mãe, não tem o nome do pai no registro. Então a mãe autoriza sozinha. A pessoa tem pai e mãe, mas a mãe já faleceu, o pai autoriza sozinho. E ela tem que ser conjunta, ou na falta de um deles, ela pode ser individual, por qualquer um, pelo sobrevivente. E essa autorização, ela pode ser revogada. Essa autorização, ela precisa ser entregue lá no cartório, no processo de habilitação para o casamento. E até o momento da celebração do casamento, ela pode ser revogada. Então, os pais podem, eu autorizo meu filho de 17 anos a casar. E ele vai lá e começa o processo para casar, né? Dá entrada na documentação, que ele chama, né? E no dia da celebração mesmo do casamento, os pais podem ir lá e revogar essa autorização e o casamento não é realizado. Artigo 1518 do Código Civil. Até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar a autorização. E aqui nós temos a antecipação da idade núbil, esse tema. Não é possível antecipação da idade núbil. Nós tínhamos na redação anterior do Código Civil uma possibilidade que menores de 16 anos poderiam casar. Agora está expressamente proibido menores de 16 anos casarem. Não é possível, em nenhuma hipótese, casar antes dos 16 anos. Então, a idade núbil é 16 anos, não pode ser antecipada. 15 anos e 11 meses, não pode. 14 anos, não pode. Para casar é a partir de 16 anos. Aqui nós temos, essa legislação foi mudada em 2019 pela Lei 13.811, que alterou o Código Civil. O artigo 1520, na redação, que esteve válida até o dia 11 de março de 2019, ele dizia: excepcionalmente será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil, para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. Aí a menina ficava grávida com 14 anos.
podia casar? Até 2019, podia. Evitar imposição ou cumprimento de pena criminal. Aqueles casos de estupro, que a pessoa ouviu o estupro da vítima e aí casava-se com a vítima para evitar o cumprimento de pena criminal. Isso não existe mais. Não existe casamento antes de 16 anos em nenhuma hipótese. Então isso tem que ficar bem claro, porque isso mudou, foi recente, depois teve a pandemia, e isso está sendo cobrado muito ultimamente. Como que está a redação atual do artigo 1520? Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no artigo 1517. Que é justamente no 1517, o casamento, o homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se a autorização dos pais para quem ainda não atingiu a maioridade civil. E assim nós terminamos aqui a matéria do casamento. Nós vimos a conceituação, as formas especiais e a capacidade para o casamento. Agora o segundo item da nossa aula vai ser a leitura do capítulo 3 do livro Novo Curso de Direito Civil, do Pablo Stolze e do Rafael Pamplona. Ele está aqui com o link no objeto de aprendizagem de vocês, no item 2, das páginas 45 a 52. Depois disso, vocês vão ver a videoaula, que é a leitura dos parágrafos 2º e 3º do livro dos Delitos e da Pena, que é referente ao nosso clube da leitura do livro dessa semana, parágrafo 2º e 3º, que está também com o link aqui no objeto de aprendizagem. E feito isso, vocês vão realizar a APS 2, a APS dessa semana, que vai contar como presença da semana 2 para quem realizar essa APS. São 5 questões, 4 questões sobre o casamento, sobre essa matéria que nós vimos até agora, e uma questão do livro dos capítulos, parágrafos 2º e 3º, item 3 do nosso objeto de aprendizagem, uma questão do livro dos Delitos e da Pena e das Penas. E aí, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até terça que vem.